Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir, mas rasguei aquele véu e vi meu suspirado todo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me fugiu a vida, a calma. Acabou com a minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Legal, né? Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apressa-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. Interessante, né? E estava falando assim, né, que a gente também, né, nas situações que a gente passar também, a gente tem que chamar por Jesus, né? Para tirar também nossa impaciência também, né? A gente não ter vergonha, medo de, porque é isso que ele quer mesmo, ele quer que a gente chame por ele quer que a gente precise dele, né? Que não, a gente não fique só ali sentindo a nossa miséria, obrigando, né? Porque eu tinha que ser perfeita, eu não podia ficar chateada com alguma coisa. Não, a gente tem que ir até ele buscando a luz, o entendimento também do que está acontecendo, para a gente não ficar naquelas trevas, né? Naquelas situações assim que a gente possa estar passando e naquele momento tirando a nossa calma. Então a gente tem que buscar por ele. E às vezes ele permite essas coisas justamente para a gente se estreitar mais a ele, né? Para a gente buscar ele mesmo, para ele ser realmente o nosso tudo. Até uma reparação, né? Porque às vezes, quando as pessoas passam por estresse, ansiedade, confusões, contrariedade, uns vão para o jogo, né? Uns vão para a TV para entreter o tédio. Uns vão para as pessoas, né? Para o namorado, para o esposo, sei lá, né? Para o YouTube, né? Ver algum vídeo, psicólogo. Então, assim, para eles, assim, não é Deus, sabe? A pessoa, né? Jesus ali, sabe? É sempre alguém, é sempre uma coisa, é sempre um vício que eles precisam, né? Ir comprar, ir passear, para desestressar. Então é ali que eles põem a esperança deles, foge para dar impaciência daquilo que está deixando isso com raiva, né? E também uma reparação quando a gente passa por essas situações e vai até Jesus. Então a gente vai, Senhor, eu só quero o Senhor, isso é tudo que eu preciso. Me ajuda, Jesus, socorro nessa situação, me ilumina, porque senão, Senhor, eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei o que fazer nessa situação que está me deixando nervosa, me ajuda, Senhor, né? Compreender o que o Senhor deseja. Então, toda essa busca por Jesus, e se você, ele ser seu tudo, ele ser assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça diante de qualquer situação é Jesus, né? O seu tudo. É quem você sabe assim, que é a fonte onde você coloca a sua confiança e se abandona, né? É quem assim, se você vai e corre para os braços dele, não, a sua segurança não é as pessoas, a sua segurança não é assim o psicólogo, né? A sua segurança é Deus, né? E, então tudo é por Ele, é Ele que você está buscando, né? Para só a palavra dele, só a luz dele te acalma, te conforta. Então, isso também é muito importante, é uma reparação muito grande, né? E aí, né, ela está pedindo pelas nações, mas aí olha o que Jesus vai falar: minha filha, não quero levar-te porque teu coração não resistiria a ver tanta matança dilacerante, tanto castigo. Ele fala que, então, assim, a situação não é brincadeira. E ela fica, né? Mas como o senhor permite isto? E ele fala, né? Que não é ele o problema, né? Ele tá permitindo porque não tem jeito, ó, pra você ver, é absolutamente necessário para purgar. Purgar. É o purgatório, é a purificação, né?
em todas as partes, porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, tanto os espinhos, que se fizeram árvores. Então, pessoas assim cresceram muito no mal, né? E estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas. Então, as pessoas cresceram muito no mal, se desenvolveram muito no mal, né? Em vez de se desenvolver no bem, porque elas poderiam estar entre ervas daninhas, né? Poderia ter essa realidade, tem o bem e o mal. Mas você pode crescer no bem, né? Você escolheu o bem, você consegue, mesmo diante de tantas coisas que tem no mundo, você consegue crescer na virtude e na graça de Deus. E até as situações ruins. Ah, mas não é possível, Ruth, porque tem muito pecado, é muita oferta de pecado, não. Mas aí o ato de você rejeitar o mal e querer o bem, isso é mais ainda, é mais graça ainda. É melhor ainda. Isso aumenta, entendeu? Que isso aumenta muito mais ali o heroísmo, né? A luta ali contra o mal. Tipo assim, você está num ambiente nocivo, mas você não ser uma erva daninha. Você está num ambiente que você pode se tornar uma erva daninha, mas você não quer ser uma erva daninha. Então você escolhe o bem, né? Então, na verdade, aquele sofrimento de ter o contrário, mas você escolheu o bem, é maior ainda, entende? É mais graça ainda do que problema, entendeu? Então, assim, só que as pessoas estão crescendo no mal. Cada vez mais, elas estão cada vez mais se tornando essas árvores que ele fala, porque a pessoa, assim, está desenvolvendo e está dando os frutos, né, contaminados, né? Então, ele fala, o ser humano está crescendo no mal, né? O ser humano, é, em vez do mal ser para ele assim, ai, credo, deixa eu sair disso, né? Não, eles ainda querem prosperar nesse mal, né? Eles estão se tornando árvores, né? Porque eles estão ali crescendo nesse mal, produzindo em cima desse mal, né? Lucrando em cima dessa maldade toda que está no mundo. Então, o ser humano está se tornando dessa forma. Ele está gostando daquele terreno, né? Ele está gostando de semear naquele terreno, ele está gostando de ficar naquele terreno, né? Entendeu? Ele está gostando de ficar inundado naquele mal ali, né? Então, olha lá, inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez. Tanto que não pode germinar outras espigas. Primeiro, porque lhes falta terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebe, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para estipar essas plantas más. Então, às vezes, essas pessoas irem mais cedo, Deus permitir, é para que elas não se tornem essas árvores nocivas. Às vezes é para salvar elas. Às vezes, Deus podar, né? E permitir retirar pessoas da terra, ou permitir situações, é justamente porque do jeito que elas estão, elas vão crescer naquele mal, naquele ambiente, e elas podem se tornar, porque como é um ambiente muito contaminado, entendeu? Venenoso, às vezes você fala assim, mas por que Deus permite, às vezes, uma família, um adolescente morrer tão jovem, né? Às vezes, na família, no ambiente, é tão nocivo, como esse lugar aqui com águas venenosas e pestilentas, né? Inundado pelo mal, que se o jovem crescer naquele ambiente, ele pode se tornar, ele pode até se perder, né? Ele pode, assim, se tornar essa árvore aqui espinhosa também. Ele pode crescer no mal e gostar daquele mal, porque não tem ninguém que reza naquele lugar. Então é uma proteção Deus levar, muitas vezes. Deus permitir, sei lá, ele gostou ali daquele ambiente, né? Mas não se contaminou totalmente, né? Ao ponto de ficar impossível. Então aí Deus vai e permite ele morrer, permite ele sair daquilo ali, porque senão pode chegar num grau de se perder, entendeu? Porque assim, mas ele não poderia crescer no bem, ele não poderia ficar ali, mas ele odiar aquilo. Mas aí Deus, ele sempre joga para salvar as almas. Ele já sabe lá no futuro da pessoa, ele conhece a alma da pessoa, então ele sabe o melhor momento também para a pessoa partir, sim. Porque ele que tem o controle da vida e da morte. Então, às vezes, ele sabe que é melhor para a proteção daquela pessoa do que. Porque Deus sabe lá na frente o que ela pode se tornar. Aquele ambiente é tão, sufoca tanto que, infelizmente, ela não tem, assim, referência de virtude, de nada, de ajuda. Então, permitir que ele saia daquela forma, desse ambiente,
mesmo que seja retirado de uma forma violenta, né? Tirado, ou seja, por uma morte, uma doença, o que for. Às vezes é a melhor forma para livrá-lo naquele ambiente nocivo que ele já está de muita contaminação. Então Deus está preservando ele, protegendo ele por um amor muito grande, entendeu? Então é assim que eu entendo quando acontece coisas assim, que você pode se perguntar, né? Por quê, né? Então eu vejo como uma proteção. Mesmo que dentro dessas pessoas você fala assim, mas era criança, jovens que se foram também, mas talvez eles poderiam se perder, se tornar adultos pérfidos, muito pérfidos. Então Deus, por um amor muito grande, por uma proteção muito grande, permite eles, né, serem retirados pelo próprio bem deles, né? Uma purgação que ele está fazendo, né? Primeiro, porque eles faltam o terreno ocupado por tantas plantas nocivas, tá vendo? Segundo, pelos contínuos furos que recebe que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança para extirpar tantas plantas más e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita purga. Então, ele está mostrando para ela que é muita, é na terra toda, né? Em vários países, em várias cidades, tem essa realidade aí que tem que fazer. Não tem o que fazer, entende? É o melhor por uma proteção, sabe? Aí ela fala, quem pode dizer a consternação, porque ela não aceita, né? De meu coração ouvir se falar de Jesus. Então, de novo, insisti que queria ir ver, mas Jesus não me dando atenção, desapareceu. E eu ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. Então, é complicado isso aí, né? Se Jesus não quer que ela vá, não tem que ir, né? E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retomar mesmo. Então, Deus não deixa ela desobedecer, sair da vontade de Deus, né? O segundo trecho está falando: em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados. E no ar, como dois sinais de castigos que davam terror. Nossa Senhora, que visão forte, né? Meu Deus. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige. Interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Ele está mostrando a própria visão dele, né? Ou a aflição dele, né? E que ali ficar junto com ela, né? Os dois se amando para que é o consolo dele, né? Diante desses sofrimentos, né? Ele tá compartilhando com ela, que passa por ela também. E ela tem que estar junto com Jesus, né? Nisso, ela tá consciente disso. E aí ele chama ela, né? Para os dois ficar unidos juntos ali, se amando, né? Justamente por causa, para consolar também dessa situação. E é um consolo mútuo, né? Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, meu Deus. As estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos, que lindo, né? Nossa Senhora. E se bem que me ultrapassavam. Então eu até que se sentia morrer, né? De amor, né? Nossa, imagina um olhar de Jesus. Você receber um olhar dele já deve ser uma coisa de matar. Imagina um beijo, um abraço, sabe? Então imagina só ela sufocando, ficando sufocada, sufocada, e não aguentando mais de tanto amor, né? Jesus amado, né? Aí ela vai, acho que é engraçado que ela pede para parar, né? Porque você não deve, eu me sentia desfalecer. Interessante, né? Porque ela fica, cadê Jesus? Eu quero Jesus. Aí quando ele vem também, ela não aguenta, né? Ai, é interessante. Então é verdade que não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito. Meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto. Por isso basta por agora. É a pequenez, né? Diante de tanto amor, né? Isso aí é uma coisa que a gente fica contemplando assim. A gente não sente sensivelmente, né? Mas deve ser de matar. Eu imagino que só de uma olhada de Jesus você. Nossa, deve ser uma coisa muito forte. Eu imagino que seja. Imagino, me fala pela palavra, né? Sentido, não sei. Mas deve ser uma coisa de matar mesmo.
Eu imagino que é difícil não cair duro, né? Porque a natureza humana não suporta, né? É muito forte, né? É a pequenez mesmo, nossa, né? Porque Deus é infinito, é muito grande, né? Então, é incrível. Então, eu queria me reprovar por falar no outro dia da semente me disse: Diz-me as vossas querelas, dizei-o, sou cruel? Porque chamam de cruel, né? O meu amor para convosco mudou em crueldade? Mas você vê, e agora, né? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: Não, Senhor, não és cruel. Quando vens. É muito atrevida. Mas quando não vens, então direi que és, nossa, que és cruel. Meu Deus. E Jesus fica sorrindo. Ele sorrindo diante de minhas palavras acrescentou: Nossa, gente, como que pode uma coisa dessa? Gente, tá mostrando, porque ela, quando ele não vem, ela fica, você não me ama. Aí tá mostrando o quanto que ele ama ela, que se ele aparecesse, ia matar ela. Ela não tá vendo? Que se ele ficasse o tempo todo com ela, só beijando ela, ela não ia dar conta nem de viver. E como que ela ia cumprir a missão dela? Até por isso que ele não vem, né? Ele também tem piedade dela, né? Que tem que sobreviver, né? Enquanto tá ali na terra, né? É, senão não aguenta a missão dela, vai ficar lá só namorando lá Jesus e não vai dar conta de escrever nada. É, é para ela entender, né? Mas ela não entende, não. É racional demais, né? Se não vem, não me ama. Se vem, me ama. Aí se vem também, me ama mais, eu não dou conta também. Aí era pra ela pensar, né? Ah, então ele tá regulando, né? Equilibrando as coisas, né? Você fica 24 horas comigo, eu desfaleço. Então ele tá equilibrando, né? É crueldade pensar mal de Jesus, né? Ele que é tão bom, né? Quando ele mostra os castigos, mas ele tá mostrando que o homem mesmo tá colhendo, né? E ele tá sofrendo. Quando ela tá olhando pra cara dele, ele tá, delícia, né? Que maravilha, não, né? Não é ele deixa muito claro pra ela, né? Ele vai mostrar todo o plano de amor dele, a ordem original do que ele pensou pro homem. E quanto o homem, né, causa angústia pra ele, por causa dele estar na vontade humana. Então, então assim, eu acho interessante, né, a comentar, né? Igual também Jesus que tá na outra pessoa, né? Você ficar pensando mal, né? Ficar interpretando mal. Ai, a Aline faz pouco caso de mim porque não comenta uma partilha minha. Ai, a Aline não gosta de mim porque só fala o nome de fulano de tal, de ciclano. Ah, a Aline parece que foi grosseira comigo, entortou a cara pra mim na hora que eu tava falando. Essas besteiras, sabe? Ficar talvez assim julgando Jesus, né? Tá julgando Jesus também no outro, né? Porque tudo é amor, né, dele, né? Falar dele. E se às vezes ele fala de um jeito mais firme, é aí que é mais amor ainda, né? Parece que é uma violência, porque a gente que é muito assim, problemático, né? Muito doído, né? Muito vítima, né? Mas é um amor muito grande, né? Que move ele, né? E que move aquela pessoa que tá sendo uma boca dele, instrumento dele, né? Então não vê maldade em algum comentário, em alguma correção, né? Falar, ô fulano, presta atenção nisso aí, ó. Tá lá na live, por exemplo. Ô, Ruth, o seu microfone aí ligado aí, ó. Atrapalha na hora de falar aqui, ó. Pra fazer a transmissão. Então desliguem, gente, seus microfones, por favor. Aí as pessoas já ficam, né? Nossa, que grossa. Nossa senhora. Precisa falar assim comigo? Né? Qualquer coisa, né? Que a gente possa ter picuinhas. E achar que a resposta foi meio atravessada, né? O jeito de falar. Né? Eu acho que é mais liberdade, sabe? Quando se fala assim, né? Que quando a gente não tem muita liberdade com alguém, a gente fica cheio de receio de falar as coisas sem liberdade, né? É um Jesus se relacionando com o outro, né? Então é uma coisa de liberdade, de amor, de família. Entre os familiares, não, Jesus fala, não precisa de muitas firula, né? Ó, vossa senhoria, por favor. Vossa, não sei o quê, poderia fazer a honra de desligar o microfone na hora da transmissão, da live, qualquer coisa assim que eu tô dando um exemplo, né? Você me permite eu fazer, né? Um comentário. Não precisa, né? Então, assim, às vezes o jeito de Jesus é mal interpretado, né? É um amor, é uma coisa de família.
né? Eu falo com meu marido com liberdade, né? Então, assim, e eu não fico assim, sabe? Não pode ficar muito cheio de coisa. Então, pensa como é com Jesus, né? Então, e aí, às vezes, Jesus é mal visto, né? Mal visto, os modos dele agir, né? A Luísa também fica falando que ele é cruel, porque não vem. E, na verdade, às vezes é quer preservar ela também, né? De ver aquelas visões, né? De levar ela. E é um carinho, né? Tá preservando ela também, do ponto que sabe que ela aguenta, né? E aí a pessoa fica vendo maldade no que Deus está fazendo, e às vezes vê maldade também em quem Deus está usando, na forma que está sendo falado, e não vê a luz, né? O bem. Tem que meditar, né? Tem que não pensar em si mesmo e meditar, né? Então, ele vai falar, no entanto, você continua dizendo que quando eu não venho eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade. Mas tudo é amor, então você também, na pessoa que é Jesus, também você não vê crueldade, né? Mas vê amor e uma correção, uma coisa que ela tá te falando. É amor, é liberdade, é família, sabe? Eu penso assim, sabe? É, se Deus tá ali e fala assim, ai, Ruth, larga de ser cabeça oca, sua lerda, não sei o que, eu vou pensar assim, não, é liberdade, é amor. Eu vou ficar com raiva, né? Eu já fui picuinha, né? Mas hoje não. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Temos no dia 5 de setembro, volume 3, capítulo 100 e 101. Capítulo 100, 21 de julho de 1900. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e a girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria romper em reclamações e desatinos, mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Deu um beijo para acalmar, né, a Luísa, porque a Luísa, né, isso, né, se ela não vê, ela acha que Jesus ali não está ali, né, ela está sem Jesus, mas ele estava ali, né, está dentro dela e abraçava, ela estava ali, e ela sentia, e aí ela, né, como ela fala que rompeu, né? Rompeu e ela pôde ali ver Jesus, né? Que ela fala mais aqui. Ai, meu Deus. Ai, peraí, que voltou. Tinha parado aqui. Que rompendo, ó, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu. Então, estava ali escondido, né? No véu. Ela não via, mas sentia. Então, ali, ela não podendo mais resistir, né? Então, ela rompeu, né? Rompeu aquele véu e ela viu, né? Viu Jesus, né? Então ali, e para acalmar ela, e já ela não ficar olhando para si mesma e reclamando da privação, Jesus acalmou logo ela ali com um beijo, né?
com o seu amor, com um beijo tão lindo, né? Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus. Então, é isso que Jesus queria, que elas, né, não olhasse para ela, não pensasse nela, nas misérias dela, nas dores, né, e prestasse atenção nos interesses de Jesus. Apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele, minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. Então, né, o cuidado de Jesus com a alma, né? Para não ver ela sofrer, ela não ia resistir ver. Então, para evitar, né, que ela sofresse tanto, né? Ele não quis levar ela. Então, esse amor, esse cuidado, né? Esse zelo pela alma. E toda essa atenção que ele tem e que ele sabe, né? Até onde a gente pode suportar, né? E aí ele tem todo esse cuidado, né? Tão lindo. E eu, Senhor, como foi que permitiste isso? E ele é absolutamente necessário para a purga em todas as partes. Porque no campo semeado por mim, cresceram tanto as ervas daninhas, os espinhos, que se fizeram árvores. E essas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas. Então, assim, né? Essa necessidade de purgar a terra, de purgar as almas. Porque aí onde ele plantou, que ele fala, né? Que ele plantou, semeou, também cresceu essas ervas daninhas junto, né? E aí ele fala, lembra até da Bíblia lá que ele fala, né? Sobre a colheita, né? E aí acho que se não me engano, né? E os anjos, né? Que querem fazer lá a colheita. Eu não lembro muito bem, né? Mas tem a questão da colheita lá. Ele disse, não, não é o momento, né? Porque se for, né? Fazer a colheita agora, pode prejudicar por causa, né? Que está crescendo junto, né? Ali o trigo, se eu não me engano, né, junto com as ervas daninhas ali. Então, isso poderia prejudicar, né, a semente boa. E, e aí ele está falando também disso aqui, eu me lembrei até disso, né? Então, ele semeou e junto, né, do semear dele cresceram ervas daninhas ali junto, né, com que ele semeou. E espinhos que cresceram, né? Então, são essas almas que estão ali, que fazem o mal, né? Principalmente aquelas que detêm, de certa forma, o poder, né? Que estão numa posição ali de poder, né? E abusam disso, né? Essas árvores abusam e se servem, né? Para fazer mal mesmo, para inundar, né? A terra, inundar com as maldades, né? Com ofensas, com pecados, e em direção, né? Às pessoas, em direção a Deus. Então, e aí ele está falando disso aqui, né? Dessas almas, que essas árvores espinhosas que não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, né? Então, onde Jesus semeou aqui né, a terra aqui a gente vê, né? É o que está acontecendo, né? Essa infestação, né? Com tanto pecado, com tanto veneno da vontade humana, né? Pelo mundo, né? Nas almas, que infecta, né? Infecta e espalha esse veneno. Que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetizeis, tanto que não podem germinar outras espigas. Então, né, não sei, é como se eu estivesse dizendo assim, que essas pessoas, essas almas aí, de suas vontades aí, que estão aí nessa, nos pecados, nessas maldades, né, que acaba, né, ali, aquela, como é que ele fala aqui o nome? Que aquela espiga que quando se mantém intacta, aquela que está intacta, né? Ela não consegue receber, ou ela não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, né? Desse veneno dessa árvore, né?
É muito forte, né? E tanto que não podem germinar outras espigas, desenvolver. É tanto que essas espigas, né, essas almas não conseguem, não se desenvolvem por causa desse veneno, né? Por causa desse veneno, acaba prejudicando dessas espigas das almas, né, desenvolver, da vida germinar nas almas. Primeiro, porque lhes falta o terreno, não tem espaço, né? Não tem espaço, tá assim, contaminado esse terreno, não tem espaço para germinar, porque tem outras coisas ali, né, que está contaminando esse terreno, e não tem espaço aonde germinar, aonde crescer. Ocupado por tantas plantas nocivas, segundo pelos contínuos furos que recebem, que não lhes dão paz. Então, assim, eu entendo também que além disso que eu falei, né, mas tem essa questão, né, que eu entendi assim da alma mesmo, que nessa alma, né, cresce, né, esses espinhos, esse veneno na alma, que é a sua própria vontade humana, as suas escolhas, né, o seu egoísmo, seus pecados e tudo aquilo que não pertence a Deus, que está ali ocupando esse espaço na alma. E aí essa alma não consegue desenvolver, impede dela desenvolver, não tem espaço Deus ali para colocar ali, né, a sua semente e essa semente desenvolver, né? Interessante, né? Jesus me fez aqui, né? Entender assim, nessa questão da alma mesmo. Então, ela fala, segundo pelos contínuos furos que recebe, que não lhes dão paz, né? Então, não dão nada, não dá paz a alma, né? A vontade humana, as suas escolhas. Então, a alma está sempre em perturbação, sempre em agitação, em preocupações. Ela não tem paz, né? Eis a necessidade da matança para extirpar tantas plantas mais. Então, por isso que a necessidade é purgação. Purgar o mundo, purgar as almas passar pela purificação, né? Ter os flagelos, os castigos, justamente para extirpar essas plantas que desenvolvem na alma, essas plantas venenosas que só atrapalham e prejudicam, né? Prejudica as almas, a salvação, põe em risco a salvação da alma, né? Então prejudica, né, esse germe, né, da vontade divina desenvolver, crescer, né? E o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio. Então isso não é motivo de se entristecer de ver toda essa né, purga que ele está falando. Não tristeza, porque é bom. É para limpar o terreno. É para limpar as almas. Então não tristeza no princípio. Parece ser coisa ruim, mas não é, né? Não é. É para o bem das almas. Porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. Então, muito necessário, né? Para o reino acontecer, é muito necessário. A destruição. É um texto até que eu li hoje, né? Pro vídeo do TikTok, ele fala sobre isso. Para salvar as almas, ele tem que destruir tudo aquilo que prejudica, que distrai as almas, né? E que põe em risco a salvação. Então ele tem que destruir. E aí tem a mesma coisa, ele tem que destruir para salvar. Tem que destruir, né? Para purificar, tem que purificar a alma para ela poder germinar na semente, né? Desenvolver. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então, de novo, insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Capítulo 101, 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma. Então as pessoas pensam, né, falando dos castigos, né? Acham que é uma crueldade. Nossa, que maldade Deus fazer uma coisa dessa. É muita crueldade purgar, derramar tanto flagelo, castigo, tantas mortes acontecendo e Deus permitir isso. Nossa, que né, as pessoas acham que Deus é cruel, né? Quantas vezes eu já escutei, né? As pessoas falam, né, que Deus ele é um tirano, né?
que ele gosta de se vingar, de ver as almas sofrer, né? Então as pessoas veem como crueldade, não como amor. Então aqui está falando, né? Em Jesus não há crueldade alguma. Então não há, né? No pensamento humano isso é crueldade, né? Que a pessoa não consegue, né? Não tem conhecimento de Deus, não entende, né? Na razão dela, né? Do pensamento dela, para ela é uma coisa ruim, que é uma cruz, um sofrimento, uma humilhação, uma doença, uma perda. É uma crueldade, porque dói, né? Está me fazendo sofrer. Pô. Então isso não é bom, né? Então, mas para Deus não é assim. Não é assim o pensamento de Deus. Né? Então, não existe crueldade, só existe amor em Jesus, só amor. Senão que tudo é amor. Olha que interessante, né? Então o tema é isso aqui, né? Senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina, onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como dois sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ver tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: Minha filha, afastemo-nos um pouco daquilo que tanto nos aflige. Interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nós nos dávamos? Se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Então é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: Meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço meu pobre coração. Não é tão grande para ser capaz de receber tanto. Por isso basta por agora. Então, assim, né, ela estava ali, né, preocupada com tudo isso que estava acontecendo, os castigos, estava olhando muito para isso. E aí, Jesus, para tirar essa atenção dela aí, e ela prestar atenção em Jesus, na necessidade dele, então ele puxou ali para, né, ficar, né, nesses jogos, para ficar entretendo entre um e o outro ali, né, e não ficar se distraindo, né? E é bem interessante. E aí a gente vê, né, que a gente, como é pequena, a gente não consegue, né, conter tudo. Meu Deus, né? Imagina só. Então, ela pedindo basta, né? Porque ela vendo quanto ela é débil, pequena, né? Que a gente, né, meu Deus, um pouco de uma gota só do amor de Deus, né? Uma gota só do que ele faz na nossa alma, que ele deposita, a gente parece que vai explodir de amor, né? Parece que a gente não vai suportar, é muito grande assim. Meu Deus do céu, né? Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse: Dizei-me as vossas querelas, dizei-o, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? Interessante, Jesus, né? Então, antes dele fazer essa pergunta a ela, tipo esse, né? Esse questionamento do que ela falou antes, então Jesus fez todo aquele, né? Aquele amor, né? Depositou amor, fez todo aquele jogo mesmo como é que eu posso dizer, de fazer a alma se apaixonar cada vez mais, cativar, vamos dizer assim, a alma, né? Mostrar para ela o quanto ele a ama. E aí ele fez a pergunta, né? E ela não teve, eu acho que não tem nem coragem de dizer depois, né? De tanto excesso de amor ali que ele deu a ela, que ela disse que chega, ela teve que pedir pasta que ela não estava aguentando, né? De tão pequena que ela ia aguentar, né? A imensidão desse amor que ele estava ali, que ela disse que já estava assim, mas aguentando, né? E é bem interessante, né? E aí ele faz a pergunta aí com que cara ela vai ainda questionar alguma coisa depois disso, né? É bem interessante, Jesus, né? Aí ela fala assim, e eu envergonhando-me de tudo, tá vendo? Ela ficou envergonhada. O que que ela vai dizer, né? Ele mostrando, ele dando todo amor para ela, o que que ela vai dizer? Ela ficou envergonhada, né? Desses pensamentos. Não, Senhor, não és cruel quando vens. Olha só. Quando você vem, você é uma belezinha, né? Você só é cruel quando não vem, olha só. Mas quando não vens, então direi que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: No entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não, em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor. E você deve saber que se é como você diz,
Então, o mesmo ser cruel é amor maior. Então é isso, né? Que interessante, né? Então não existe crueldade. Não pode haver nenhuma crueldade em Jesus. Tudo o que ele faz é por amor. Quando ele priva ela, a gente sabe que ele priva porque por amor às almas. Ele tem que derramar os castigos, tem que purgar para salvar as almas. Ele vai fazer de tudo para salvar as almas. De tudo e mais um pouco. E se ele priva ela, justamente para ela também não sofrer, não leva ela junto, porque ela vai sofrer de ver os castigos, né? Então é amor, é amor. Então a privação também é amor dele não ter que levar ela junto. Como ele falou aqui, né? Ela iria sofrer muito se levasse. Então é só amor, todo o mover de Deus, de tudo que ele faz, né? Em direção a nós, no mundo, tudo que a gente vê, né? Tem tudo nesse princípio, nessa finalidade do amor, né? Deus é amor. E não existe maldade, crueldade em Deus nos atos dele, né? Todo é amor. Achei bem interessante que ele falou aqui, ó. E você deve saber que se é como você diz, né? Se é que é como você diz que eu sou cruel, então o mesmo ser cruel, eu, né? Cruel é amor maior, né? Esse ser cruel é amor maior. É amor, né? Interessante. Então é isso, amém, Fiat? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. E dai-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vosso olhar materno. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, sendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços toda a noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria romper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste ele. Minha filha, não quero levar-te porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E eu, Senhor, como foi que permitiste isto? E ele é absolutamente necessário para purgar, né? Em todas as partes, porque no campo semeado por mim crescerão tantas as ervas daninhas, os espinhos, que se fizeram árvores, e estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, tanto que não podem germinar outras espigas, primeiro porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas, segundo pelos contínuos furos que recebem, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu corpo, meu, para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde há ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir-te falar de Jesus?
Então, de novo, insisti que queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder, e agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Ela queria, porque queria, né? Ver. Ela queria porque queria ver. Deus precisa purgar, né? Deus precisa purgar a terra, porque, meu Deus, é muita tristeza, né? Além de ver ali, né, uma história super triste de uma menina, né? Que foi abusada e tal. A história é muito triste, muito triste. Nossa, meu Deus. Quantas histórias, né? Tristes. Nossa. Sente a dor mesmo, né? Sim, a dor mesmo. E, assim, meu Deus, a vontade humana, ela é terrível. Ela é terrível. A vontade humana é terrível. Cada vez mais que a gente vai percebendo isso, a gente vai ficando, assim, assustado. Não tem outra palavra. A gente fica assustado, sabe? E sente uma dor imensa, né? Sente uma dor imensa. Então Deus, ele veio, né? O mal sobre a terra, ele tem o ímpeto de castigar. Mas em vez dele jogar sobre a terra, né? Ele dá um pouco dessa dor para nós, né? Pra gente poder sentir também essa dor, né? Tão imensa, tão. Hoje eu tô bem sensível a sentir essa dor, né? Tô muito sensível, assim, a viver a dor de Jesus, né? Assim, vendo a discordância que há entre a vontade humana e a vontade divina, dá uma dor no coração, né? Uma dor tão grande. Então, tô muito assim, muito sensível, né? Muito sensível. E aí a gente entende, né? Por que que Jesus faz isso? Por que que ele faz isso, né? Por que que ele precisa castigar? Por que que ele precisa mandar os castigos? Porque ele tenta mudar a situação, ele tenta, né? Ele tenta fazer com que o homem caia na real, com que o homem, né, pare de viver para si mesmo. Né? E é interessante porque ele faz isso justamente porque ele ama, porque ele se importa. Se ele não amasse, se ele não se importasse com a situação do homem, então ele não faria nada para mudar. Mas ele vê que o homem precisa ser chacoalhado. E aí ele manda, né? Ele manda a justiça, ele manda os castigos, os flagelos, ele manda porque ele ama. É porque é muita dor. Dor. É o que a vontade humana faz, né? É terrível. É muita dor pra Deus, sabe? E isso, assim, em coisas grandes e pequenas. Mas é muita dor. É um mar de dor. Então, é preciso, né? Acontecer isso. E é ver assim como o homem tem um coração duro, fechado para Deus. Que Deus precisa mandar castigo para o homem poder largar
largar, né, o que ele tá fazendo de errado. É saber assim que Deus dá chance pro homem, né, pra ele enxergar, pra ele mudar, pra ele ser melhor, e o homem não quer. E Deus é obrigado a fazer isso, a mandar castigo, a mandar sofrimento, né? Ai, meu Deus. É muita dor, né? Assim, porque é muita ingratidão do ser humano, né? Para com o Criador. Tô falando baixo aqui, né? Por causa da hora. Não, tô não. Então, em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Tá vendo? Tudo é amor, gente. Tudo é amor. Nada é crueldade, não. Não. Porque se Deus largasse o homem, aí sim seria um sinal de que não se importa, né? De que não se importa. Ah, deixa pra lá. Ele vai pro inferno mesmo, deixa. Mas Deus se importa. E Deus tenta, gente. Deus fica tentando em achar uma brecha. E às vezes a brecha tá no sofrimento, tá no sofrer. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados. E no ar, como dois sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste fogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos, se bem que me ultrapassava, meu amado Jesus. Nossa, então Jesus faz isso com a gente, né? Afastemo-nos por um pouco daquilo que nos aflige, interroguemos-nos com brincar um pouco juntos, né? A gente não fica assim o tempo todo sentindo dor, né? O tempo todo, tudo. Eu tô sentindo mais dor esses dias, né? Eu tô sentindo mais dor esses dias. Mas tiveram dias que eu tava só tranquila ali, vivendo com Jesus, bem em paz, né? Nesses dias que eu tô sofrendo mais, que eu tô sentindo, né, dor, sentindo essa dor, assim, interior, né? É, e aí, meu Deus, é como, parece assim que eu vejo vontade humana pra tudo que é lado e dá uma tristeza, sabe? Eu não, assim, me entrego à tristeza. Eu não me entrego à tristeza, de forma nenhuma, tá? Eu fico firme ali no meu posto, no que eu tô fazendo, naquilo que é pra eu fazer, eu fico firme. Eu não me entrego à tristeza, mas vem uma tristeza. Aí tem hora que realmente eu desato a chorar, né? Quando eu vejo que dá pra chorar, porque às vezes chega alguém, né? Tô num ambiente que não dá pra chorar, aí segura um pouquinho a barra, né? Mas às vezes eu choro com Jesus, né? Só Jesus vendo, eu choro, ali desabafo com ele, né? Mas não é sempre, né? Eu sei que não é sempre. Então, quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos, se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Então é verdade que não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito, meu amado, basta, basta que não posso mais, eu desfaço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto, por isso basta por agora. Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse, dizei-me as vossas
querelas. Dizei-o, sou cruel. O meu amor para convosco mudou em crueldade, e eu, envergonhando-me de tudo, disse: Não, Senhor, não és cruel. Quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. Meu Deus, a Luísa é maluca, né? Luísa é maluca. Jesus amado, que tava na Luísa, né? Virada ela, viu? E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: No entanto, ele vê ela assim como uma criança, né? Criança, não sabe o que está dizendo. No entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade. Mas tudo é amor e você deve saber que se é você, diz então, o mesmo ser cruel é amor maior. Porque quando ela está privada dele, é aí que ela se torna um outro Jesus sofrendo na cruz, né? Crucificada. A cruz da Luísa é a privação. Eu não tenho dúvida, a cruz da Luísa é a privação. Então é aí que Jesus é bom com ela, né? Porque ele configura ela a ele, né? Ela se torna o outro Jesus, né? Então é muito grande esse mistério, né? Eu tava escutando psique, psicologia humana, né? Mas achei interessante um negócio, eu lembrei da Luísa, que dizia assim, que quando a gente experimenta um prazer e a gente fica privado daquele prazer, a gente imediatamente sente uma tristeza proporcional ao prazer. E quanto maior o prazer, quanto maior for esse prazer, maior será a tristeza que vem em seguida, né? Maior será a tristeza que vem em seguida. E aí é que tá, porque a, a Luísa, né? Ela sentiu o maior dos prazeres em estar com Jesus. E aí quando ela não tinha mais o prazer, né? De estar com Jesus, ela ficava nessa tristeza profunda, né? Só que assim, ainda assim, né? Me parece que tinha algo assim, de uma porção de exagero da Luísa, sabe? Em certo aspecto. Porque não era pra ela dar importância tanto para o sentimento dela. Ela segura a barra, mas tem uma hora que ela dá importância, né? Pro que ela tá sentindo, pro sentimento dela, né? Então, é bem interessante, né? Eu vou ver se eu consigo pensar mais com Jesus sobre isso, né? Porque outro dia eu tava vendo assim, que como que a falsa felicidade gera infelicidade. Então, pensar melhor com Jesus sobre isso, né? A falsa felicidade gera infelicidade. E a felicidade verdadeira, que é estar em Deus, ela é constante. Ela é constante, você sempre está cheio de Deus, você sempre está satisfeito, porque você está pleno, né, de Deus. Então você sente isso e isso te deixa numa alegria interior, numa felicidade interior constante. Constante. Você já se sente feliz, né? Você já se sente feliz. Você não sente que falta alguma coisa para você ser feliz. É claro, você sabe que, né, no céu a gente não vai ter mais cruz, não vai ter mais véu, não vai ter mais nada. Vai ser melhor do que aqui, claro, todo mundo sabe disso. Mas você tem Deus, igual os bem-aventurados no céu, né? Quem vive na divina vontade, né? Já tem Deus, igual os bem-aventurados no céu já tem Deus.
Então, assim, a gente já é feliz interiormente, a gente percebe, né? Comprova essa felicidade que é verdadeira, porque ela não é efêmera, ela não passa, ela não se torna uma coisa contrária a ela mesma, ela não se autocancela, entendeu? É uma felicidade perene que não se autocancela. As falsas felicidades, elas se autocancelam. Elas parecem ser uma felicidade, mas logo em seguida elas produzem um mal, elas produzem uma infelicidade. Então são falsas felicidades. Então, né, quem procura ser feliz através das coisas temporais, não tem como, né? Não tem, não tem condição. Então, até quando a gente usa das coisas temporais, tipo, a gente come, né? A gente come uma comida gostosa, a gente sabe que aquilo ali está vindo de Deus. A gente sabe que está vindo de Deus, é Deus que está proporcionando. Não é a comida em si. Não é, não é. Né? Então a gente volta para essa ordem, né, primordial de entender que é Deus que está ali por trás. E aí é isso, gente. Deus não acaba nunca. Deus não acaba nunca. Não é a comida que está fazendo você ser feliz, é Deus. É Deus e Deus não acaba nunca. Então a comida acaba, mas Deus não acaba. Deus permanece. Deus fica com você. Isso é muito grande. É muito grande, né? Então, eu não sei, né? Essa infelicidade que a Luísa sentia, claro, tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Claro que tinha, né? Um propósito nisso. Dela sentir toda essa amargura, ela sentir toda essa dor. Ela sentia de estar, né, privada de Jesus. A gente pode parar para pensar, né? Assim, eu não tenho certeza, tá? Porque eu nunca li nada sobre isso. Eu só escutei dizer. Mas a Nossa Senhora, né, dizem que a Nossa Senhora viveu essa privação no sábado de Aleluia, né? Então, a Nossa Senhora viveu essa privação quando Jesus morreu, né? E ele foi lá para a mansão dos mortos, né? E ainda não tinha ressuscitado. E a Nossa Senhora sofreu essa privação, né? Dizem que ela sofreu a privação. Mas aí é que tá, né? Porque mesmo diante dessa privação, que é assim, algo muito genuíno, algo, né, realmente verdadeiro, né, que, que diz respeito a uma esfera profunda da nossa alma, né? Não é algo superficial, como você comer uma comida, não é. É algo verdadeiro mesmo, algo profundo e verdadeiro. Então, mas ainda assim, né? Não pode nunca olhar para si mesmo, né? E lamentar-se por estar sofrendo, né? É isso, não pode dar demasiada atenção, né? Para o próprio sofrer, né? Não pode. Então, né? Eu entendo assim. Eu entendo assim, é o que eu tô fazendo por agora, né? Às vezes vai ver aquela tristeza de assim, não, mas não é isso. Né? Não é isso. Aí eu volto o pensamento para Jesus, né? E, e aí ele já mostra, né, a atitude que eu devo tomar, melhorar o rosto um pouquinho, né? Continuar fazendo o que tem que fazer ali e pronto, né? E é isso. Vivendo um dia de cada vez, né?
e buscando cada vez mais amar Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.